Chuva forte provoca alagamentos também em Brusque. Vou até Itajaí, Daiana Brocardo vai trazer as informações atualizadas da região. Daiana, a chuva pelo visto deu uma trégua por enquanto, mas os efeitos ficaram, né? Infelizmente. Boa tarde. Olá, boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. Pois é, por enquanto deu uma trégua, mas as cidades aqui da região que mais uma vez sofreram com a chuva, né? O trabalho está intenso para limpeza e recuperação. Lá em Brusque, olha só as imagens que foram enviadas pelos telespectadores. Em alguns bairros, choveu mais de 90 milímetros em poucas horas, entre as 3 da tarde até as 8 horas da noite. Entre os bairros mais atingidos pela enxurrada estão bairros São Pedro e São Luís, Steffen e também o bairro Batéias, onde choveu mais. A chuva realmente se concentrou mais nesses bairros e foi também onde teve mais estragos. Pelo menos 4 ruas tiveram a estrutura danificada, vários deslizamentos de terra também foram registrados. Até hoje de manhã, segundo a Defesa Civil, eram mais de 45 ocorrências entre alagamentos e deslizamentos, pelo menos 20 deslizamentos. Para quem conhece a cidade de Brusque, sabe que a geografia da cidade é muito parecida com Blumenau, ela fica num vale. A cidade ela foi construída no morro e no meio tem o rio Itajaí-Mirim. E aí, quando chove forte assim, a água desce do morro muito forte, com muita violência, e aí acaba realmente causando estragos, não só na estrutura pública das ruas, mas também nas casas, nos comércios. Várias residências foram alagadas, inclusive uma igreja que fica no bairro São Luís, é a Capela Cristo Rei. A água invadiu o pátio, invadiu também a capela. A gente vê as imagens dentro da igreja, os bancos em meio à água. Nessa região do bairro São Luís, inclusive numa rua que fica do ladinho da capela, a água chegou a 1,5 metros. Muitas casas ali naquela região ficaram alagadas. E aí, hoje de manhã, a Defesa Civil, então, fazia todo esse acompanhamento da situação da cidade. As equipes já estavam na rua para fazer limpeza, a recuperação. E a Defesa Civil também está num trabalho bastante intenso, orientando os moradores, porque parou de chover por enquanto, mas o solo está bastante encharcado. E tem previsão ainda de pancadas de chuva, não é muita coisa. Mas com o solo encharcado, qualquer chuva nesse momento é muito perigoso. Então eles estão acompanhando e orientando todas essas famílias que moram na região de morro, principalmente onde teve deslizamento, para saber como é que vai ficar a situação. Por enquanto, a Defesa Civil nem o município não pretendem decretar situação de emergência. Todos esses estragos devem ser então recuperados com recursos do próprio município e a situação segue sendo acompanhada então pela Defesa Civil. Uma informação também importante é que hoje de manhã a Defesa Civil também estava de olho no nível do rio Itajaí-Mirim. Ele chegou a 4,94 metros acima do normal. Ele não passou da cota de enchente, que seria 5 metros, e antes do meio-dia mesmo ele já começou a baixar. Então, por enquanto, em Brusque, não tem risco de enchente, Polito.